Vamos agora explicar como a pílula anticoncepcional funciona. Falamos que a anticoncepção é má, porque ela separa o significado unitivo do significado procriador do ato conjugal. Vamos agora entender como é que ela funciona, o mecanismo de ação da pílula. Na base do crânio existe uma glândula em forma de pera chamada hipófise. Na mulher, a hipófise é responsável por lançar no sangue a cada mês o hormônio folículo estimulante, FSH, que provoca o amadurecimento de um óvulo no ovário. Sem o FSH não há ovulação. Vamos demonstrar isso plasticamente. Aqui estão os dois ovários, tá? Aqui estão as duas trompas de falópio. Aqui está o útero. A cada mês, a hipófise envia para o sangue um hormônio que circula por todo o corpo, inclusive nos ovários, provocando o amadurecimento de um folículo. O folículo amadurece, ploft, é lançado na cavidade uterina, é lançado na cavidade abdominal e as franjas da trompa, que estão sempre em movimento, capturam o óvulo e levam-no até o interior da trompa. O interior da trompa é como os nossos brônquios, ele é cheio de cílios que vão carregando o óvulo em direção ao útero, certo? Na esperança de que venha até ele um espermatozoide para fecundá-lo. Se vier o espermatozoide, é a alegria completa. Agora, o ovo, que é resultante do encontro do óvulo com o espermatozoide, recebe uma alma espiritual e imortal por criação direta de Deus e começa a se desenvolver ainda na trompa. Quando está no estágio de blástula, ele se implanta aqui no útero e o processo de implantação termina pelo 12º dia, formando aqui a sua casinha, a bolsa amniótica, o saco gestacional e a placenta. Se, porém, o óvulo não encontrar o espermatozoide, o óvulo morre, o óvulo se degenera. E o que estava aqui preparado para receber o óvulo, que era uma rede de vasos sanguíneos parecida com um ninho, se descama em forma de sangramento. Este sangramento é chamado menstruação, porque ocorre a cada mês. Então, está bem. Vamos imaginar, nós já sabemos como é que acontece o funcionamento do aparelho reprodutor feminino normal. Hipófise lança FSH no sangue, o sangue chega até o ovário, um folículo amadurece, a trompa captura e os cílios começam a carregar o óvulo até a trompa em direção ao útero, na esperança de encontrar um espermatozoide. Se não encontrou, o óvulo morre e o ninho, a rede de vasos sanguíneos aqui do endométrio, que é o revestimento interno do útero, se descama, menstruação. No mês seguinte, uma nova estimulação ovárica pela hipófise, uma nova ovulação, nova esperança de que venha o espermatozoide, e se não vier, morre o óvulo e novamente uma menstruação. E assim por diante, assim por diante. É assim que funciona. Bem, durante uma gravidez, a mulher não ovula. Por quê? Porque a hipófise deixa de enviar o FSH, uma vez que o organismo está esperando o nascimento de uma criança que já foi concebida. A criança está aqui, no útero, esperando crescer para ficar maiorzinha, desse tamanho, crescer ainda mais para ficar assim, deste tamanho,
crescer ainda mais para ficar assim, deste tamanho, e eu vou tirá-la para vocês verem onde é que o cordão umbilical se encontra com o organismo materno. E depois, para ficar assim, encaixada na bacia da mãe, e eu vou tirá-la para vocês verem onde é o encontro do cordão umbilical com o organismo materno, pá, esperando o trabalho de parto. Esperando quando ela vai receber uma palmada do médico, coitada, para respirar pela primeira vez, porque ela sempre recebeu o oxigênio via cordão umbilical. Bem, acontece que, vamos voltar com os bebês para o estado inicial, acontece que, se a mulher está grávida, não há por que ovular. Ela tem que esperar o neném nascer. Ora, o que a pílula ou injeção anticoncepcional faz é enganar a hipófise, dando-lhe uma mensagem falsa de gravidez. A droga anticoncepcional é constituída de 2 hormônios, estrógeno e progesterona. A mulher toma isso via oral por 21 dias consecutivos ou por via intramuscular, no caso da injeção. Em qualquer um dos casos, o hormônio chega no sangue. É um hormônio sintético. Bem, quando lançados na corrente sanguínea, eles vão até a hipófise e informam falsamente a essa glândula que a mulher está grávida. E a hipófise acredita. Ué, ela está grávida? Eu não sabia? Mas se ela está grávida, como acabei de receber a informação por este sinal químico, eu vou deixar de enviar o FSH, porque mulher grávida não ovula. Então a hipófise, enganada pela pílula anticoncepcional ou pela injeção anticoncepcional, pela droga anticoncepcional, deixa de produzir o FSH, à espera de que a criança, que não existe, venha a nascer. Assim, a mulher para de ovular. Deixando de produzir um óvulo, ela deixa de conceber. Entenderam como é o mecanismo? Entenderam, mas não se horrorizaram? Onde estão os pelos eriçados? Onde estão os olhos arregalados de horror? Porque isto é um horror. O que este fármaco faz é simplesmente paralisar o aparelho reprodutor feminino. O que você me diria de uma pomada? Vem cá, por gentileza. Que eu passasse aqui na cabeça do Yuri, não dói não, tá? Para que o cérebro dele que está pensando parasse de pensar. Pode voltar. Isso. Vem cá, senhor Frederico, por favor. O que vocês me diriam de uma pílula? Abre a boquinha, por favor. Ponto. Que eu desse para o Yuri, a fim de que o coração dele que está batendo parasse de bater. Pode voltar. Vem cá, Gessé. Gessé é o Diego? Diego. O que vocês diriam de uma injeção que eu desse, vem cá, com o braço direito? Isso. Uma injeção que eu aplicasse aqui no braço do Gessé, não vai doer muito não, tá? Pronto, já acabou. Para que o pulmão dele que está respirando parasse de respirar. Pode voltar, tá bom? Isso. Que nome vocês dão a esta pomada, a este comprimido e a essa injeção? Veneno. Porque eu apliquei alguma coisa para fazer com que o organismo que estava funcionando bem parasse de funcionar. Ora, o organismo da mulher estava funcionando maravilhosamente bem. Ela começou a tomar uma droga para não funcionar. Isso é um veneno, no sentido próprio da palavra. Não é exagero, não é figura de linguagem, é um veneno. Veneno não deveria se vender em farmácia. Por que não se procura isso em loja de pesticida? Defensivos agrícolas. Essa pílula deveria estar junto com aquelas... insumos.
com aquelas drogas que se usam para combater fungos, insetos, né? Com aquilo que os agricultores tanto gostam de passar nas suas lavouras, não é? Porque isso aqui é veneno. Isso não deveria ser vendido em farmácia. Farmácia ou drogaria é o lugar onde se tomam remédios. Remédio é para curar, é para devolver a saúde, não é para causar doença. Isso é um contrassenso, mas é verdade. Esse contrassenso tem muita popularidade, porque ele favorece a separação da união e da procriação. Favorece, assim, a dissolução dos costumes e a desvalorização do matrimônio. Foi muito difícil que os Estados Unidos liberassem a aprovação da pílula anticoncepcional recém-fabricada. Primeiro começou liberando para a regulação de fluxo menstrual. Depois aprovou para casais casados. Só depois aprovou para quaisquer tipos de casais, casados ou não. Mas a resistência foi grande porque havia uma tradição de muito tempo de que anticoncepção é coisa de prostituição. Gente séria não deveria tomar essas coisas. Família bem constituída, jamais. Estou falando de um país de tradição protestante. Até o ano 1930, até os anos 30, nenhuma igreja protestante aceitava anticoncepção. Os primeiros a aceitar foram os anglicanos. E por causa desta aceitação, o Papa Pio XI, naquela época, escreveu a encíclica Casti Connubii, condenando a anticoncepção. Encíclica esta que depois foi citada e atualizada pelo Papa Paulo VI, quando ele escreveu a Humanae Vitae, em 1968. Então, quando a gente condena a anticoncepção, não é alguma coisa nova, muito menos exclusiva da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma coisa que já estava dentro da mente da sociedade. Todos viam isso como uma coisa ruim, que não deveria ser praticada, nem estimulada. No Brasil, a anticoncepção era contravenção penal. Não era crime, mas era contravenção penal. Até 1978. Foi só a partir deste ano que foi modificado o artigo 20 da Lei de Contravenção Penal, excluindo dele a propaganda de anticoncepção. Ficou só a propaganda de aborto. Muito bem, você não chamaria de remédio a um comprimido que alguém tomasse para fazer o coração que está batendo parasse de bater. Nem a uma injeção que alguém tomasse para fazer que o pulmão que está respirando deixar de respirar. Nem a uma pomada que alguém aplicasse para que os olhos que estão enxergando parassem de enxergar. Pelo mesmo motivo, não é coerente que se chame de remédio a uma combinação de hormônios que se toma para paralisar os ovários. A pílula anticoncepcional é um veneno no sentido próprio da palavra. Mas um veneno geralmente não ataca só um órgão, ele ataca o organismo todo. Assim é a pílula. O efeito da pílula não se limita aos ovários. A ingestão artificial de hormônios desequilibra o sistema endócrino e causa danos a todo o organismo. Você já tem hormônios naturais. Experimente tomar, além dos que você já tem, uma dose artificial. Experimente, por exemplo, tomar insulina, além daquela que o seu pâncreas produz, e veja que resultado vai dar. Experimente tomar o hormônio do crescimento, além daquele que a sua hipófise já produz. Experimente tomar algum hormônio, como é esse aqui, o estrógeno e a progesterona, e veja o que resultado vai dar. O resultado está aqui. Aqui está uma lista de consequências nefastas para a saúde das mulheres que usam o anticoncepcional. Vamos ver quais são elas? Doenças circulatórias,
varizes, tromboses cerebrais e pulmonares. Isso aqui uma consequência muito comum e pouco difundida. Tromboflebite, trombose da veia hepática e infarto do miocárdio. Aumento da pressão arterial, é uma complicação circulatória. Tumores no fígado. Câncer de mama, cuidado com esse câncer de mama, porque câncer de mama na época fértil não é como aquele câncer de mama na menopausa. Ele é agressivo, ele resiste à cirurgia. Problemas psicológicos, como depressão e frigidez. Obesidade, ficar gorda. Manchas de pele. Cefaleias, que são dores de cabeça. Certos distúrbios de visão, incluindo aí o glaucoma, que pode levar à cegueira. Glaucoma é o aumento da pressão do globo ocular. Aparecimento de caracteres secundários masculinos, engrossamento de voz, né? Imagino que seja crescimento de pelo. Envelhecimento precoce, ficar velha antes do tempo. Este é um preço muito caro que a mulher paga para ser independente. Este é um preço muito caro que a mulher paga para se tornar, nas palavras de Santo Agostinho, uma meretriz do próprio marido. Horrível, mas eu vou citar esse texto dele. Eis o texto completo em que o santo reprova os casais que praticam anticoncepção. Naquela época não havia pílula, nem injeção, mas havia métodos bem primitivos, entre eles o onanismo, para fazer com que o ato conjugal não se tornasse fecundo. Olha o que dizia Santo Agostinho: se marido e mulher assim pensam, não são cônjuges. Se desde o princípio assim pensaram, não se uniram pelo casamento, mas pelo pecado. E se finalmente só a mulher é que assim pensa, ou só o marido, ouso dizer que, de algum modo, degenerou aquela, a mulher, em meretriz do próprio marido, e este, o marido, em adúltero da própria mulher. Horrível. Este é Santo Agostinho, tá? As primeiras pílulas anticoncepcionais continham alta dose de estrógeno e progesterona. Com a finalidade de diminuir os efeitos colaterais, os fabricantes diminuíram a quantidade desses hormônios. Menos estrógeno, menos progesterona. Ué, mas por quê? Porque assim você diminui o risco de trombose, o risco de câncer, o risco de todos esses efeitos que vocês já viram aí. Tá. Mas e aí, diminuindo a dose de hormônio, você não torna a mulher mais propensa a engravidar? Torna. E aí, por que apesar disso eles diminuíram? Porque eles perceberam que apesar de diminuindo a dose de hormônio, o que ocorre é uma mudança de mecanismo contraceptivo para mecanismo abortivo, mas a mulher não percebe, como se fosse a mesma coisa. Vamos ver. As pílulas de hoje, com baixa dose, têm menor capacidade de impedir a ovulação. Vamos dar um exemplo de uma pílula de baixa dose? Conhecem? Conhecem? Microvlar? É uma pílula de baixa dose. Esta cápsula contém, esta embalagem contém 21 comprimidos, assim dispostos nesta cartela, tá bom? Aqui tem o modo de usar. Vamos ver a composição dela. 0,15 miligramas de levonorgestrel e 0,03 miligramas de etinil estradiol. Depois vamos comparar esta dose aqui com a dose da pílula do dia seguinte, que é um abortivo.
Então, esta pílula aqui de baixa dosagem, ela nem sempre consegue enganar a hipófise. Quando o sinal chega para a hipófise, então a mulher está grávida, ela dizia, não acredito não. Tentou me enganar? Isso aqui não. E quando a hipófise não se deixa enganar porque a dose de hormônios é pequena, o que a hipófise faz? Ela manda o FSH para o sangue. E isso chega até o ovário. E o ovário amadurece um folículo. E o folículo é capturado pelas franjas da trompa. E a trompa carrega com os seus cílios em direção ao útero. E o óvulo está lá, preparado para receber o espermatozoide. E se a mulher tiver relações naqueles dias, ela pode conceber. Só que se ela conceber, o endométrio, que é aquele revestimento uterino, por ação da pílula, não estará preparado para receber o neném. O útero não estará com a rede de vasos sanguíneos. Então, mesmo que ela conceba, o embrião vai embora. E a mulher não percebe, porque confunde isso com um sangramentozinho. Então, as pílulas atuais, que são de baixa dosagem, são cada vez mais abortivas do que as pílulas de antigamente, que tinham alta dosagem. Vamos ver isso com calma, para vocês entenderem, tá? Nem sempre elas são capazes, as pílulas de hoje, de enganar a hipófise com um sinal falso de gravidez. Isso significa que, às vezes, a mulher que usa a pílula pode ovular. E se tiver relação sexual, pode conceber. Mas quando a criança concebida na trompa chegar ao útero, não encontrará um revestimento preparado para acolhê-la. O resultado será um aborto nos primeiros dias de gravidez. A pílula anticoncepcional, portanto, é também abortiva. Este é um dos seus mecanismos de ação, impedir a implantação da criança no útero. Vejamos, se vocês não estão acreditando, e é bom verificar se eu estou falando com propriedade, vamos ler a bula de Microvlar. Quem quer ler? Uma pessoa com sangue bem frio. Então, estamos aqui diante da leitura da bula de Microvlar. E vamos tentar demonstrar que o próprio fabricante confessa o efeito abortivo do seu fármaco. Microvlar, quando corretamente empregado, inibe a ovulação. Atenção, inibir a ovulação é o primeiro mecanismo de ação das pílulas e injeções anticoncepcionais. Como é que ele inibe a ovulação? Através do hormônio estrógeno e do hormônio progesterona, que engana a hipófise. Continua. E promove alteração do muco cervical, tornando-o mais viscoso, dificultando a ascensão dos espermatozoides à cavidade uterina. Então, o segundo mecanismo é este: aumentar a viscosidade do muco cervical, esse muco aqui, esse muco do cérvix ou colo uterino, tá? Para dificultar a ascensão dos espermatozoides até o útero e até a trompa. É um segundo mecanismo de ação. Primeiro, inibir a ovulação. Segundo, tornar esse muco mais viscoso. E há um terceiro, qual é? Além disso, a membrana uterina não está preparada para a anidação do ovo. Preste atenção para o que ela acabou de ler. A membrana uterina, que é o endométrio, que deveria estar cheio de vasos sanguíneos, não está preparada para a nidação ou implantação do ovo. Leia-se, a criança, o neném. Então vai haver um aborto. Continua. Desta forma, Microvlar proporcionará mais de um mecanismo de proteção da prevenção da gravidez. 2 mecanismos são anticoncepcionais e um é abortivo, tá bom? Esta é a pílula maravilhosa, tá? A pílula da independência feminina. Quem quer ler a bula de Nordete? Nordete,
e a outra que é Evanor, tá? São do mesmo fabricante. Nordete é um contraceptivo oral monofásico que combina o componente estrogênico etilneestradiol com o componente progestogênico levonorgestrel. Então, é estrógeno e progesterona, tá? Continua. Embora sejam altamente eficazes, há casos de gravidez em mulheres utilizando contraceptivos orais. Os componentes hormonais de Nordete inibem a ovulação pela supressão da liberação de gonadotrofinas. Inibição da ovulação, o primeiro mecanismo dele. Continua. Mecanismos secundários que podem contribuir para a eficácia contraceptiva de Nordete incluem alterações do muco cervical, aumentando a dificuldade de penetração dos espermatozoides. Leiam aqui, aumentando a viscosidade do muco cervical, o que dificulta a penetração dos espermatozoides. E qual é o terceiro mecanismo? E mudanças no endométrio, que reduzem a probabilidade de implantação. Endométrio é o revestimento interno do útero. Ele muda de modo que reduz a probabilidade de a criança se implantar. Isto é um aborto. Mesma coisa, dona Maria Cristina? Sim. Tudo igual, né? Tudo igual. Só muda a marca, mas até as palavras são idênticas. O fabricante também é idêntico. Ou seja, Evanor e Nordete são duas pílulas abortivas. A gente, quando fala uma coisa dessas, um farmacêutico, um médico, um enfermeiro, esse padre é doido. Ele não vai se preocupar com teologia, em vez de falar aquilo que ele não conhece. Mas é só ler a bula. Não estou falando nenhum mistério, não. Tá? Ou seja, quando a gente faz o mal, a gente não sabe o mal que está fazendo. Um casal pensou que estava praticando anticoncepção, mas não pensou, não sabia que estava praticando aborto. E não sabe, se ele utilizou isso durante muito tempo, quantos filhos ele abortou. Não sabe. Então, quando a igreja proíbe uma coisa, ela tem razões para proibir. Primeiro, porque é pecado, porque ofende a Deus. Segundo, porque pode ser um pecado mais grave do que você pensa. Felizes aqueles que ouvem a igreja. Hoje deveríamos prestar uma homenagem ao Papa Paulo VI, que foi tão perseguido quando publicou a encíclica Humanae Vitae, dizendo que ele não compreendia os casais, que ele não respeitava as mulheres, nem as suas conquistas. Aqui está. A malícia da pílula, portanto, vai além do pecado da anticoncepção. Seu uso pode causar aborto, isto é, a morte do próprio filho concebido, sem que a mulher o perceba. O efeito abortivo é mais frequente nas pílulas de hoje do que nas de antigamente, que continham alta dose de hormônio. O que você prefere? Uma pílula de alta dose, que pode matar você, mas que provavelmente não vai causar abortos, ou uma pílula que tem menor incidência de efeitos colaterais, mas que seja abortiva? E a resposta tem que se rejeitar os dois. Não é isso que aprendemos? Entre dois males morais não se deve preferir o menor. Rejeita os dois, porque os dois são pecado. Vamos ver um filmezinho sobre os efeitos colaterais de um anticoncepcional. Isso aqui não é um filme, é uma projeção de slides. Estes são alguns efeitos dos anticoncepcionais. O mais grave deles é destruir o amor conjugal e ofender a Deus. Mas, além disso, existem outros, porque todo pecado a gente vai pagar por ele. Mas alguns você não precisa esperar a morte para pagar. Aqui na Terra você já sofre alguma consequência dele. Este é o caso do pecado da anticoncepção. Vamos ver alguns efeitos dos anticoncepcionais? Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais dobra o risco de glaucoma, aponta estudo. Componente-chave do contraceptivo, o hormônio estrogênio, pode ser o causador do aumento do risco. É notícia de jornal, tá? Foi feito um estudo em mulheres que usavam anticoncepcionais durante vários anos e foi encontrado o dobro de incidência de glaucoma nessas mulheres, tá bom? Vamos lá.
Anticoncepcional aumenta risco de câncer de mama em 50%. Contraceptivos orais com doses elevadas de estrogênio quase triplicaram as chances de ter a doença. Tá aí, é uma notícia também de um portal da internet, acessível a qualquer um de nós, não é secreta. Câncer de mama, repito, não é igual ao da menopausa. Na menopausa, a mulher tem câncer de mama, faz uma mastectomia e tudo bem. Câncer de mama nessa idade fértil é perigoso. Professora sofre trombose após o uso de anticoncepcional e mostra mais casos. Esta é a Carla Simone, né? Que sofreu uma trombose cerebral em Goiânia e criou uma página no Facebook para recolher casos de mulheres vítimas de anticoncepcionais. Tá? Vejam, é um jornal, a Folha de São Paulo. Diane, 35. O polêmico anticoncepcional causou 27 mortes só na Holanda. A pílula e seu fabricante, Bayer, também foram objeto de críticas em outros países, devido às mortes causadas pelos seus efeitos colaterais. Esse medicamento não é usado só como anticoncepcional, é usado também para fins dermatológicos. Mas olha só como ele é violento. 27 mortes só na Holanda. Anticoncepcionais causam 23 mortes no Canadá, apontam documentos. Maioria morreu por coágulos no sangue após tomar Yas ou Yasmin. Informações divulgadas por rede de TV são do Ministério da Saúde local. Tá bom? Vamos adiante? Quando a pílula anticoncepcional é a pior escolha. Elas descobriram, tarde demais, que jamais deveriam ter tomado anticoncepcional. Como a vasta maioria das brasileiras, nada sabiam sobre os gravíssimos riscos dos hormônios. Revista Época, e foi reportagem de capa. Aqui está a capa. Usei um anticoncepcional que quase me matou. O tratamento necrosou meus dedos dos pés. Tiveram de ser amputados. É uma moça do estado do Rio de Janeiro. Mas nós vamos adiante. Agora é com vocês. Pesquise outros efeitos, porque os jornais, a internet estão à disposição de vocês. Pesquisem, porque essa lista está longe de ser exaustiva. Bem, mas antes que vocês façam isso, eu vou auxiliá-los com um filmezinho, para vocês ficarem contentes. Em dezembro de 2014, dia 7, sofri pela primeira vez uma crise convulsiva. Era um domingo de manhã, onde estava tudo bem, e essa crise me repuxou todos os meus nervos do lado esquerdo. Fiquei desacordada, por algum tempo me falhei com a memória, e só no mesmo dia eu tive 2 crises dessa, fui dopada, vim para Goiânia, procurei um médico, por urgência me encaminharam ao hospital, fiquei internada por 3 dias. Após sair, fiz mais exames e com o laudo do médico houve um erro médico, onde o laudista pôs que meu diagnóstico era normal, que eu não tinha nada, estava tudo bem. Passei por vários médicos, todos eles diziam, você não tem nada, foi uma crise epiléptica. E dentro desses, um médico conseguiu ver pelas imagens, ele deixou o laudo de lado e consegui ver pelas imagens que o meu caso era uma trombose. Ele saiu com o meu exame, levou para uma junta médica, eu aguardei no consultório. Depois de algum tempinho ele voltou e perguntou, você toma anticoncepcional? Essa foi a primeira pergunta que ele me fez. E com essa pergunta já começou a hipótese de ser uma trombose. Essa trombose foi atacada do lado direito do meu cérebro, onde ocorreu um AVC. Daí ele me encaminhou para casa,
hora que eu estava retornando para minha cidade, eu tive um início de uma outra crise convulsiva, onde eu fui internada às pressas aqui no Hospital de Goiânia. Fiquei internada praticamente aí uns 20 dias, onde passei por vários exames, passei por várias medicações, até a confirmação do caso. Sou uma vítima onde eu tenho muitas dores de cabeça, onde minha médica não me perguntou se eu queria fazer o exame, onde eu nem sabia que poderia ter feito esse exame para diagnosticar se eu era tendência à trombofilia. Porém, eu estou aqui para dizer para vocês que façam o exame, se previnam. Como farmacêutica, os farmacêuticos continuem fazendo a nossa missão de orientar os seus pacientes, os seus clientes, da preocupação sobre a trombofilia, sobre os anticoncepcionais. E isso tem me agravado muito, já fazem 4 meses que eu tive a trombose cerebral e tenho sofrido muito, tanto eu quanto a minha família inteira. Passamos aí dias de muita dificuldade, onde que médicos chamaram minha família, foram conversar e só Deus mesmo, pela graça, pela recompensa e pela misericórdia deles, que eu estou aqui hoje para falar para vocês se prevenirem, se cuidarem, fazer os exames, mesmo se seu médico não indicarem, falar como falaram para mim. Não, você é uma epilética e trombofilia e trombose não existe, isso é muito raro. Eu estou aqui para falar para vocês que isso existe sim, sou prova viva disso e não quero que vocês sofram as mesmas consequências que eu venho sofrendo. Eu sofri uma trombose venosa cerebral pelo uso de um anticoncepcional. Isso me causou 3 AVCs e eu tenho como sequelas problemas neurológicos que estão me obrigando a passar por cirurgias de altíssimo risco, entre elas uma cirurgia que vai ser feita ainda agora esse mês de abril. Eu já passei por uma, estou passando por outra. O objetivo da gente estar fazendo esse alerta é que existe uma condição, um nível de elegibilidade especificado pela Organização Mundial de Saúde a respeito da prescrição desses medicamentos para mulheres portadoras de trombofilia. Eu criei um movimento, eu já entrevistei 734 mulheres e já recebi 1.300 depoimentos. Mulheres portadoras de trombofilia não podem fazer uso de hormônios, mas essa é uma condição genética que só se detecta através de exames que o seu ginecologista nunca pede. Eu não tenho nenhum caso de trombose na família, não sou hipertensa, não sou diabética, não tenho nenhum problema de outra natureza e eu sou o primeiro caso de trombose na minha família, só foi descoberto depois da minha doença. Então, por isso é fundamental fazer o exame antes de tomar o medicamento. A doença pode se manifestar com 3 meses de uso ou com 10 anos de uso. E as consequências dessa doença em uso de hormônio podem ser embolia pulmonar, infarto e acidente vascular cerebral. Eu entrevistei até agora 734 mulheres. Mais de 60% delas se descobriram portadoras de trombofilia e não tinham nenhum caso na família. Mas a trombofilia ela é uma doença que ela pode ser tanto hereditária como adquirida. Então as mulheres que não têm a predisposição genética também podem desenvolver a doença pelo uso do hormônio. Visite a minha página, Vítimas de Anticoncepcionais, e lá vocês vão encontrar muita informação a respeito disso. Boa sorte e saúde para você. Mas é difícil ter saúde usando essas drogas. O que é interessante é que a trombofilia, ou a propensão à trombose, conforme vocês viram aqui, é uma coisa que não diz muita coisa. Segundo o que ela acabou de dizer, a trombofilia pode ser adquirida também, não é apenas genética. Então como é que você vai saber se vai ou não vai adquirir a trombofilia depois do uso do anticoncepcional? E se pode adquirir depois do uso, de que adianta o exame anterior? Faltou aqui uma frase que nós vamos dizer: não use essas drogas. Isso mata. Mas os meios de comunicação têm medo de dizer isso. A pílula é como se fosse a vaca sagrada da Índia. Ninguém pode tocar nela. Por mais que ela mate, por mais que ela cause danos horríveis, ela tem que ser vendida,
tem que estar à disposição de todo mundo e não se pode dizer que a culpa é dela. A culpa é da mulher que não soube usá-la bem. Lembra, a trombose pode causar, o que foi que ela disse? AVC. Acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e embolia pulmonar. As três coisas são horríveis, né? Tudo isso por causa da trombose. E quem toma a pílula está brincando com isso. É como quem está jogando, brincando de roleta russa. Pode ser que não dê nada, tá bom. Mas quando dá, olha só. Então, vamos ver a Carla Simone. Em janeiro de 2014, eu tenho miomas uterinos e eu procurei uma ginecologista para fazer uma cirurgia, né, para retirar os miomas, porque aquilo me incomodava demais, eu tenho muita cólica, né? E fui aconselhada pela ginecologista a não operar, e sim a utilizar um anticoncepcional para tratar esses miomas, porque, segundo a ginecologista, era muito melhor, eu ia ter muito menos problemas, né? E aí, depois de alguns dias, eu comecei a sentir algumas dores de cabeça, liguei para ela, e ela me aconselhou a procurar um otorrino, até uma indicação dela, um amigo, e eu fui. Esse otorrino me diagnosticou com sinusite e me receitou alguns medicamentos que eu passei a tomar diariamente. Durante 55 dias eu tive diplopia nos 2 olhos e fiquei com a minha vista toda embaçada, então eu não conseguia enxergar, eu via tudo duplo e tudo muito embaçado. E também, como eu tive uma trombose muito extensa, eu tive uma sequela motora no lado direito. Eu tive dificuldade de movimento durante um tempo. O que eu gostaria mesmo é que a classe médica entendesse que, sim, tem um risco, por menor que seja, ele não pode ser subestimado. Se você vai tomar hormônio, passe antes no hematologista, faça a investigação genética, verifique se você não tem predisposição à trombose. Tá, vamos ver outras duas para vocês ficarem contentes. Essa aqui é a Simone Vasconcelos. No ano passado, em julho, eu tive uma embolia pulmonar causada pelo medicamento. Havia feito todos os meus exames anuais, solicitados pelo meu médico, ginecologista, estava tudo ok, tudo normal, não tinha nenhum fator de risco importante, né, nada que contraindicasse o uso de anticoncepcional. Usei depois de 3 meses, tive essa doença que é bastante perigosa e que eu não conhecia muito bem, conheci depois que tive. Durante o processo de internação, que foram 2 dias de UTI, 6 dias no hospital, fizeram vários exames, alguns foram de genética, para verificar se eu tenho a tendência, né, de desenvolver a doença, e todos deram normais, eu não tenho essa tendência genética, não tinha nenhum fator de risco, e os médicos informaram que o causador foi única e exclusivamente o anticoncepcional que eu estava usando. Fiz um tratamento que durou 6 meses, que já foi finalizado em janeiro. Graças a Deus, sobrevivi, estou bem, estou aqui para contar minha história e agora tentando mudar algumas coisas, né, para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. E o meu recado para vocês, mulheres, é que leiam a bula, leiam a contraindicação, reação adversa, como o medicamento funciona no seu corpo, se você pretende usar ou se você usa, converse com o médico de vocês, avaliem os benefícios, riscos e eficácia de todos os métodos para fazerem uma escolha consciente, né? Previnam sim a gravidez, mas de forma consciente, sabendo quais são os riscos que vocês correm caso usem um anticoncepcional. Lutamos pela informação, é um direito. Nós temos que saber e temos que avaliar o que achamos que pode fazer bem ou mal para nós. Veja como ninguém fala contra o anticoncepcional, né? Mas só para tomar cuidado na hora de usar. Vamos ver aqui agora esta última aqui, que foi a que teve os dedos do pé necrosados. Eu sou portadora de uma trombofilia chamada fator 5 de Leydig. Depois até descobri mais 2 tipos de trombofilia que eu tenho. E o uso indicado por uma ginecologista que sabia da minha trombofilia de anticoncepcional me causou uma embolia pulmonar. Meu pulmão esquerdo me dificulta um pouco a respirar, então eu faço fisioterapia respiratória e motora. Tem 6 meses
que eu já saí do hospital. E tô me recuperando aos pouquinhos, mas é uma recuperação lenta. E essa estada no hospital pelos medicamentos causou necrose do joelho para baixo, que regrediu até os dedos dos pés, que foram amputados. Isso também foi um grande fator para o meu bloqueio de andar. Então, eu acordei depois de 40 dias sem falar e sem me mexer. Tive que reaprender tudo, a comer, a falar, andar. Eu não culpo os anticoncepcionais, eu acho que tem sua função, mas o uso indiscriminado, sim. Eu acredito que quem possa fazer, por favor, faça testes de trombofilia antes de tomar, porque o uso de anticoncepcional para quem tem qualquer tipo de trombofilia é muito arriscado. Eu ainda estou aqui para contar a história, graças a Deus. Não tomem anticoncepcional indiscriminadamente. Se cuidem, a saúde da gente é uma coisa muito preciosa e muito delicada. Tá bom, gente? Uma imagem diz muita coisa, né? Então, acho que de depoimento já chega, não é? Espero que tenham se convencido da bomba que isso aí é para o organismo, além do fator abortivo que os fabricantes não escondem, tá? Bem, eu precisava mostrar para vocês também o dispositivo intrauterino e a pílula do dia seguinte. Este aqui é o dispositivo intrauterino, DIU. O DIU é só essa partezinha aqui de plástico envolvida por esse fio de cobre. Daqui para trás é só um dispositivo para introduzir o DIU. Depois se retira. Ele fica pendente entre as duas trompas, com esta arte vertical flutuante. Mais ou menos assim. Tá? Se colocasse o DIU aqui entre as duas trompas, tá bom? Mais ou menos assim. O que ele faz é o que todo corpo estranho faz dentro de uma cavidade, provoca contrações. O útero não fica quieto, ele fica se mexendo para tentar expulsar esse corpo estranho, mas o corpo estranho não sai porque ele está preso. Quem sai é o neném. Toda vez que a mulher concebe, ela concebe aqui na trompa, a criança vai caminhando até em direção ao útero, chegando aqui o útero não está quietinho, mas está se mexendo e se contraindo. A criança chega no útero e é abortada. Então, uma usuária de DIU pode estar abortando a cada mês. O DIU, não importa a marca, ele é sempre abortivo. Há pessoas que tentam negar o efeito abortivo do DIU, mas eu acho tão ridículo. Tentam dizer, por exemplo, que este DIU de cobre, esse fio de cobre, causa uma paralisia dos espermatozoides. Mas são 200 milhões de espermatozoides. Você vai paralisar esse exército inteiro por causa de um fiozinho de cobre? E não basta que um espermatozoide sobreviva para fecundar um óvulo. Isso aqui não é um método de barreira, não tem nenhum tipo de membrana, de plástico, de borracha, de látex. Como é que isso aqui vai impedir a passagem dos espermatozoides? O único mecanismo razoável para isso aqui, né, que não ofende o bom senso, é que ele impede a inidação, impede a implantação do neném já concebido, já. É assim que ele funciona. Bem, o DIU, ele tem, como todos os mecanismos anticoncepcionais e abortivos, seus efeitos horríveis para a mulher, que podem ir até mesmo à esterilidade permanente, obrigando a retirada do útero por questões de inflamações, de incrustação
E aquela doença muito comum, que é a doença inflamatória pélvica. O DIU não foi feito para mulheres, foi feito para camelas e porcas, fêmeas de animais, para impedir que elas dessem à luz. Na verdade, não é impedir que elas procriassem, porque elas procriam, mas o filhote não chega a nascer vivo, né? No deserto, jogavam pedrinhas no útero das camelas. O camelinho era concebido, mas era abortado durante as longas viagens do deserto. E agora fazem isso com as mulheres. Mas tentam dizer para as mulheres que elas não vão abortar o neném, que vão só não conceber. Este aqui é a Postinor 2, que é uma pílula conhecida como pílula do dia seguinte. Também querem dizer para nós que esta pílula não é abortiva. Bem, mas como é que ela funciona? Ela é tomada no dia seguinte à relação sexual. São apenas dois comprimidos, porque são 2 doses intercaladas de 12 horas. E não se deve tomar mais do que isso, porque é uma dose cavalar. Vamos dar uma ideia, vamos fazer uma ideia. Aquela pílula microvlar tinha 0,15 miligramas de levonorgestrel. Esta aqui, Postinor 2, tem 0,75 miligramas. Quantas vezes mais? 5 vezes. Ou seja, uma pílula dessa aqui vale 5 microvlar. Só uma. Mas a mulher vai tomar 2. Tá? Ela vai se entupir de hormônio. Se ela não morrer, o útero vai conseguir fazer com que a criança morra. Essa é a esperança. Agora alguém vai dizer, não, padre, isso aqui não causa aborto. Por quê? Porque antes da nidação não existe um embrião, existe um pré-embrião. Isso aqui impede a implantação de um ente pré-humano. Isso aqui não é aborto ainda. Esta é uma das consequências da nova definição de concepção da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia de 1965. Mas isso é um sofisma. Mudam-se as palavras para que nada mude. Ou alguns vão dizer, essa pílula aqui impede a ovulação. Bem, vamos lá. Impede a ovulação, mas ela é tomada depois da relação sexual. Como é que um efeito pode preceder a causa? Como é que você toma, depois do ato conjugal, um comprimido para tornar esse ato infecundo? Aí a gente pode até imaginar um caso. Vamos imaginar um caso em que essa pílula fosse de verdade anticoncepcional? Pode acontecer. Esse relógio aqui serve para mostrar as horas. Mas pode ser que acidentalmente ele me proteja contra uma bala de revólver. Quem sabe? O DIU é abortivo. A pílula do dia seguinte é abortiva. Mas pode ser que ela sirva para impedir a concepção. Vamos imaginar, tem que ter muita imaginação, mas eu vou dar trabalho a ela. Vamos imaginar que uma mulher fosse ovular no outro dia. Quando ela tomou a pílula, ela iria ovular no outro dia. E quando ela ovulasse, ela ia conceber com o esperma da relação do dia anterior. Que confusão, hein? Deu para imaginar ou está muito complicado? Aí, exatamente naquele dia em que ela tomou a pílula, então ela impediu que houvesse uma ovulação, e sem ovulação
não houve concepção, funcionou como anticoncepcional, mas é uma coisa acidental. É uma coisa que não se pode dizer que seja o efeito habitual dela. O efeito habitual dela é abortar, pura e simplesmente. E não se pode transformar o acidental no essencial. Né? Isso é o que, infelizmente, se procura fazer para defender o indefensável. Tá? Mas, seja a Postinor 2 ou qualquer outra pílula com outra marca, mas que seja com este tipo de componente, é abortiva.